todos, espero que todos estejam bem. Sou eu, o professor Agnello, venho aqui para dar essa aulinha para vocês, um pouco diferenciado, porque nós estamos um pouco longe uns dos outros, né? Mas queria falar que estou com saudade de todas e vamos começar a nossa aula. Antes de começar a explicar, eu queria que vocês já tenham duas atividades para serem feitas. A primeira atividade é a leitura do capítulo 2 inteiro e fazer os exercícios da página 50. E a escola vai estar providenciando os gabaritos para vocês, tá ok? A aula é de expansão marítima, eu até comecei a falar com vocês um pouquinho da expansão marítima e tal. Mas só que aí agora eu vou dar uma pequena revisionada na aula. Isso que vocês estão vendo aqui é uma preparação de PowerPoint que eu fiz com os resumos que eu passo no quadro para vocês, entendeu? Então não tem nenhum tipo de nada diferenciado aí. Vamos lá. Existem vários motivos para essa expansão marítima. Eu peguei os três que eu julgo o principal. Primeiro, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, ocorrida em 1453. Gente, isso foi tão importante que isso corta a linha do tempo, né? Essa tomada de Constantinopla em 1453, ela finaliza a Idade Média e começa a Idade Moderna. Então, de tal importância que foi essa invasão. A cidade de Constantinopla, que é hoje a capital de Istambul, é a capital da Turquia, né, Istambul, ela era o ponto de distribuição das rotas para chegar às Índias. Como assim, professor? Olha o mapa. As pessoas vinham andando pela Europa e da África, e das cidades que eram antigos burgos de Gênova, Pisa, Veneza, são cidades que eram burgos. Eles saíram de barco pelo Mediterrâneo e chegam em Constantinopla. Constantinopla era a passagem terrestre para chegar nas Índias. Essa cidade, sim, foi conquistada pelos turcos. E o que acontece? Os turcos muçulmanos, eles começavam a não se adaptar muito, né? A verdade é que muçulmano e turco nunca se deram bem, né? A verdade seja dita. Perdão, retifico. Cristão e muçulmanos nunca se deram bem. Então, o que os turcos fizeram? Começaram a criar medidas para evitar a passagem dos cristãos por Constantinopla. Que medida é essa? Foram cobrar altos impostos por essa passagem. Gente, altos impostos mesmo. Um exemplo, vamos dizer que eu, Agnello, tenha ido lá, busquei 10 caixas de especiarias. Eu chego lá, tudo bem, o cara, quer passar? Passa, então, beleza, tudo bem. Mas para você passar, tem que deixar das 10, 8 caixas. E isso causa um grande distúrbio econômico na Europa, porque as caixas que vão, os preços vão as especiarias vão chegar com preços absurdos, né, na Europa. Então, isso começou a fazer que os europeus pensavam numa nova maneira de chegar às Índias, que era o quê? Uma rota alternativa para as Índias. A burguesia que estava perdendo grana, junto com os reis, começaram a investir num novo caminho para as Índias. Volta no mapa. Se esse caminho fosse dando a volta pelo Mar Negro, seria um caminho muito diferente e um caminho muito distante. Outro caminho marítimo chegando aqui é que os povos eram um pouco hostis, entendeu? Então teria que ter guerra. Então, qual foi o caminho encontrado pelos europeus? Foi a rota escolhida, foi uma rota contornando a África. Esse contorno da África ele é chamado de périplo africano e mostra a grande forma de colonização da África, né? Pelo menos o início desse processo colonizador. Nesse mapa 2, a gente vê que os europeus saíam e cada local que eles chegavam na África, eles faziam esse contorno e iam construindo feitorias para cada vez que a galera passava até chegar nas Índias. Então, cada local desse era uma feitoria.
Então, lembrando que se eu perguntar uma definição sobre o périplo africano, vocês podem falar que era uma conquista da África aos poucos, né? Como eu falei para vocês, cada local que ele ia chegando aqui é construído uma feitoria. A feitoria, meus queridos, são entrepostos comerciais. O que seria um entreposto comercial? É um local onde os europeus criavam assim, um pequeno forte, né? E nesse forte ele tinha a função de armazenar riquezas encontradas no local e, e virar ponto de reabastecimento para seguir nas viagens. Né? Então, essa era a função das feitorias. Então, a África foi conquistada aos poucos e iniciou um processo de colonização dela. E o outro motivo são as inovações técnicas da época, né? A criação da bússola, do astrolábio, para orientação naval. Para quem vocês não sabem, é claro que acho que vocês sabem que é uma bússola, né? Aquele aparelhinho que tu bota na mão e ele só aponta para o norte. Quer dizer, a partir da bússola você consegue verificar para os outros extremidades. O astrolábio ele é um aparelho que te guia olhando pelas estrelas, né? Então você cria quase uma rota pelas estrelas. As caravelas, o que era? Até então só existia aquelas anais, né? De um mastro só, menores e tudo mal. A caravela, além dela ter um tamanho bem maior, então ela era mais resistente. Por ter duas velas, ela era mais rápida. Quer dizer, ela era muito importante para navegações a longas distâncias. E por último, a modernização da cartografia, né? O melhoramento dos mapas. Até então, a galera não ter essa consciência, mas os mapas começaram a ficar mais precisos, né? Então, as rotas começaram a ficar melhor organizadas. E agora, pioneirismo português. Portugal foi o primeiro país a fazer expansão marítima, né? O pioneirismo dá uma ideia de ser primeiro. E eu coloquei algumas características que levaram Portugal a esse pioneirismo, né? Os motivos dele ser esse pioneiro. O primeiro foi a Revolução de Aves, que foi o quê? Foi a revolução de que entrou a dinastia de Aves no poder, que é até a dinastia de Dom Pedro, e que foi uma dinastia que investiu bastante nesse processo da expansão marítima, né? Então, por isso que a gente diz que essa é bem importante, ok? O que foi a Revolução de Aves? Cara, eu botei aqui uns pontos bem simples para vocês, né? Dom Fernando morre, sem deixar herdeiro, aí quem ia assumir era a filha dele, Dona Beatriz, que era casada com o rei de Castela. Então, que os burgueses e a galera da Portugal ficou com medo? De Portugal perder sua autonomia. Então, eles começaram a lutar em nome de Dom João. Não foi bem uma batalha, né? Mas teve conflito. Para entrar Dom João, que era meio irmão de Fernando. Então, Dom João assume a coroa, né? Dando a dinastia deles, Dom João I, dando início à dinastia de Aves. Outro relato, outra forma que a gente mostra o pioneirismo português é os relatos de outros navegadores de textos antigos. Gente, olha só. Isso quer dizer que em Portugal já existia relatos de uma nova terra a ser descoberta. E o que é engraçado, pelo menos eu acho que não existem tantas coincidências assim, muitos relatos ocorridos em Portugal são relatos de características muito parecidas com o do Brasil. Eu li uma vez que um dos relatos foi que existia um muro verde, tal. Existe também a ideia de que outros povos já chegaram aqui antes. Então, quando a gente for dar uma aula sobre descobrimento do Brasil, a gente vai fazer esses comentários. Outro motivo é o forte burguesia mercantil, ou seja, a galera que tinha grana, né, os burgueses que tinham grana, começaram o quê? A investir na expansão marítima, buscar novas terras, novas riquezas e tudo mais. Então, eles faziam investimento nessas navegações. E o motivo que não tem muito a ver com caráter econômico é a posição geográfica de Portugal.
Ou seja, volta no mapa. Se você olharem bem, Portugal tem três características bem importantes que ajudam demais para ele ser o pioneiro nessa expansão. Primeiro, proximidade com a África. Olha aqui, olha no mapa. Ó, Portugal era bem próximo ao continente africano. Portugal, por estar na extremidade, né, na Península Ibérica, na extremidade da Europa, ele consegue ter uma ótima saída para o mar Mediterrâneo e consegue quase todo o seu litoral com saída para o Oceano Atlântico. Aqui, ó. Olha aqui que já dá para visualizar esse pedacinho de Portugal. Todo o território português tinha saída para o Oceano Atlântico. Então, essa posição ajudou Portugal bastante no seu processo de pioneirismo. Agora, começou o quê? Como Portugal começou a expansão, outros países também começaram. Portugal veio logo primeiro. A primeira vez que Portugal chegou na África, se eu não me engano, foi em 1415 ou 16, uma coisa assim, que ele chegou a Calicut. A partir daí, Portugal começou o quê? Aos grandes processos de navegação. Logo após, seguido por Espanha. Então, Portugal e Espanha começaram a disputar esse processo de navegações. E antes que tivesse um conflito entre as duas nações, através de intermédio do Papa da época, foi criado o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que fazia o quê? Dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Como seria essa divisão? 370 léguas de Cabo Verde e para os outros lados seria território português. Ou seja, a metade do Brasil, aqui no mapa vocês conseguem perceber que o território português é esse território aqui branquinho, ó, área de domínio português. E o restante dos novos continentes seria um território espanhol. Tu perceba não que aqui todo mundo já tinha sido descoberto, né? As novas terras estavam aqui, ó. Somente aqui, ó. Então, nisso tudo, a Espanha se deu bem, né? Ficou melhor organizado para a Espanha, mas não tem problema. Outros navegadores. Aí eu coloquei para vocês as principais navegações, coisa simples, só para vocês terem uma orientação. Ah lá, novela aí, 1415. Em 1415, domínio de Celta, né? Ou seja, a primeira vez que Portugal chegou aqui, em 1415. Bartolomeu Dias, né? Ele dobra o Cabo das Tormentas e renomeia como Cabo da Boa Esperança. O que foi isso? Essa região daqui, ó. Bartolomeu Mitre, ele conseguiu Bartolomeu Dias conseguiu dobrar isso aqui. Essa área é a chamada Cabo das Tormentas, por quê? Porque por ser muito próximo à região dos Árticos, né? Você sabe que o Ártico é nessa região aqui. Aqui era uma região de água muito fria, de muita tempestade. A costa era uma costa muito cheia de pedras, então tinha muitos naufrágios. Então a galera ocupava por monstros marinhos, coisas do gênero. Então era chamado de Cabo da Tormenta. Quando o Bartolomeu Dias cria uma rota segura para cá, daqui, com grande façanha para chegar nas Índias. Nós temos o Vasco da Gama, né, que ele conclui a rota. Vasco da Gama não descobriu o caminho das Índias. Vasco da Gama, ele concluiu o périplo africano, ou seja, ele foi o primeiro navegador português a chegar nas Índias. E com isso foi o último a fazer esse périplo, né? Então é isso que eu queria falar. E por último, Pedro Álvares Cabral, né? Chegou daqui, chegou mais ou menos nessa região aqui que é Porto Seguro. Depois a gente vai fazer uma aula só de descobrimento do Brasil, mas em 1500. Espanha, Cristóvão Colombo, a descoberta da América. Ou vamos voltar aqui de novo, que não dá para ver bem no mapa, mas ele saiu daqui. Qual era a intenção de Colombo? Ele queria navegar reto. Ele queria navegar reto, né? Fazendo uma circunferência. Ele achava que
que navegando reto para cá ele sairia nas Índias. Só que aí não aconteceu isso, né? Ele se deparou, né? Aí qual é? Olha nesse mapa aqui. Ele saía daqui, ele queria navegar reto para chegar assim. Só que quando é a navegação reta dele, ele se deparou um novo continente, né? Que, por sinal, Cristóvão, o que é interessante é que Cristóvão Colombo não sabia que tinha descoberto um novo continente, né? Ele achou que estava chegando nas Índias, tanto é que deu o nome dos nativos de índio. Quem descobriu que aquele ali era um novo continente foi Américo Vespúcio, né? Então, por isso, ficou batizado América. Inglaterra. A Inglaterra ela não tem grandes conquistas não, mas ela tem muito, ela é muito marcada pela pirataria, né? Pelo corso, né? Os corsários. O corsário é aquele pirata autorizado pelo rei a ser pirata, né? Francis Drake é um exemplo bem grande disso. Aqui, ó, no fim do século XV, início do XVI, John Cabot conquista a América do Norte. Século XVI, Francis Drake fazendo a volta ao mundo. Também Francis Drake também tinha muito negócio de curso, né? Século XVII, início da colonização das 13 colônias. França também. Ela fica hoje onde é o Canadá, né? Chegou lá, dividiu com os Estados Unidos no século XVI. Em 1608 fundaram o Quebec, né? Outra cidade lá canadense. Holanda. A Holanda também ela não era muito famosa pelas suas conquistas navais. A Holanda ela acaba enriquecendo por relações comerciais com o Brasil, principalmente, né? As relações comerciais que ela tinha com Portugal. Aqui no Brasil, qual era essa relação comercial? Até bem simples. A Holanda investia na criação dos engenhos, né? Prestava grana para Portugal fazer a construção dos engenhos de açúcar, e a Holanda ficava responsável pelo translado do açúcar, né? Levar o açúcar do Brasil para ser comercializado na Europa, né? Levava para Portugal e de lá fazia esse translado que era bem lucrativo. Agora, consequências da expansão marítima, né? Quais foram as grandes consequências? Primeiro, criação de novas terras, né? Exploração de novas terras, começa aí a introdução do que a gente vai chamar de pacto colonial, né? Que a galera vai explorar as futuras colônias. Mudança do eixo comercial para o Atlântico, até então todo o comércio era feito na Europa, em relação daquele caminho para as Índias terrestre. E, essa relação comercial ela se transforma, levando para o Atlântico, tanto pela rota para a África, para chegar nas Índias, como a chegada de novas relações comerciais lá. Introdução do tráfico negreiro, né? Começa o processo de escravização dos negros. Enriquecimento da burguesia mercantil, a galera começa a ganhar muita grana. Fortalecimento do poder centralizado do rei. Como a burguesia enriquece, o rei também se fortalece economicamente, então fica mais forte. E por último, que é uma característica que não é uma característica muito legal, mas é o extermínio dos povos nativos da América, né? Então começa essa relação de escravização dos índios e tudo mais. Os índios morrem bastante por doenças e com a violência levada pelos europeus. Tá ok? Queridos, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, manda um e-mail para a escola que a escola envia para mim. Tá ok? Um forte abraço. Fui.